sejam todos bem-vindos à gravação de mais uma videoaula em prol da resolução da prova de matemática do Enem do ano de 2019. Convido a você também a se inscrever no nosso canal, de modo que você poderá ficar por dentro de todas as informações que postaremos nesse canal. Além disso, se você não assistiu às aulas anteriores, clique no link que aparecerá aqui em cima, de modo que você poderá ficar por dentro de todas as soluções anteriores. Vamos a mais uma questão belíssima, questão que envolve grandezas inversamente proporcionais. Então, a questão de número 145 do caderno de provas da cor azul. A questão diz o seguinte: um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação na figura. Então aqui nós temos a figura que descreve um pouco do texto base inicial. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca a cada volta completa dos pedais. Então nota que aqui existe uma comparação, né? E é bom a gente ficar atento que as grandezas envolvidas nesse problema são grandezas inversamente proporcionais, como esclareceremos posteriormente quando chegarmos ao momento da solução. Então aqui a gente tem um enunciado. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal é. Então aqui nós temos as alternativas, vamos organizar a solução de modo que você consiga entendê-la. Então chegamos ao momento da solução, aqui como de praxe nós colocamos o enunciado, mas creio que a gente já conseguiu entender o que nós queremos, que é o diâmetro de uma segunda catraca de um sistema de duas catracas acopladas, digamos assim, na roda traseira de uma bicicleta. Então, para que a gente possa entender um pouco, entender que essa questão trata-se da parte de grandezas inversamente proporcionais, eu trouxe uma simples imagem, de modo que a gente consiga compreender um pouco do que está por vir na solução dessa questão. Então, imagine que essa coroa tivesse 100 dentes, tá? 100 dentes. E que essa coroa aqui, que essa catraca tenha 50 dentes. Então, a cada volta completa da coroa gerada pela movimentação dos pedais, causa uma movimentação através da corrente, né, que tem uma ligação com a catraca, de quantas voltas? A cada volta completa da coroa, que tem 100 dentes inicialmente, estamos supondo, causa quantas voltas, consequentemente, na roda traseira da bicicleta, causa quantas voltas? Se essa tem 100 dentes e essa tem 50 dentes, na cada volta completa da coroa causa quantas voltas completas da catraca? 2 voltas. Imagine que essa coroa tenha novamente 100 dentes. Imagina que essa catraca tenha 25 dentes. A pergunta é: uma volta completa gerada pelos pedais, uma volta completa da coroa gerada pelos pedais, causa quantas voltas completas dessa nova catraca com 25 dentes? Lógico que causa 4 voltas completas. Então, o que aconteceu? Eu diminuí a quantidade de dentes, consequentemente diminuí o diâmetro da catraca. O que foi que aconteceu com o número de voltas através de uma volta completa da coroa? Quando eu diminuí o diâmetro, o que aconteceu com o número de voltas da catraca e, consequentemente, com o número de voltas da roda traseira, aumentou. Então, nota que a partir dessa simples interpretação, a gente percebe que trata-se de grandezas inversamente proporcionais. Ao diminuir o diâmetro da catraca, a gente aumenta o número de voltas da catraca e, consequentemente, o número de voltas da roda traseira da bicicleta através de uma volta completa da coroa dada pelos pedais, ok? Então a gente já entendeu que se trata de uma questão de grandezas inversamente proporcionais.
Pois bem, então as grandezas são diâmetro e número de voltas. Inicialmente, nós tínhamos o quê? Uma catraca, cujo diâmetro é 7 centímetros. Então, a gente vai fazer essa simples comparação seguinte. Um diâmetro, uma catraca que tem diâmetro de 7 centímetros, está relacionando com um determinado comprimento. Eu estou simbolizando por 1, estou representando por 1. Mas pode ser um comprimento qualquer, tá bom? O que nós devemos entender é o seguinte. Nós queremos uma nova catraca com diâmetro, estou chamando de X, de modo que, dado um giro completo da coroa, cause uma volta e meia na roda traseira da bicicleta. Tá? Então, o que devemos acontecer? O que deve acontecer? A gente deve diminuir o diâmetro. Por quê? Porque quando a gente diminui o diâmetro, o que é que a gente faz? Aumenta o número de voltas. Nesse caso, é anunciado que a gente aumente em 50%. Então, se a catraca, que tem diâmetro 7 centímetros, está dando uma volta, então se a gente aumentar 50%, a gente está aumentando 0,5. Então, está dando uma volta e meia, por isso que é 1,5. Essas setas só servem para indicar que são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Ou seja, essas grandezas têm razões inversas. Por isso que, para que a gente possa montar a proporção, nós devemos inverter, né, a ordem dos elementos de uma determinada grandeza. Por exemplo, a gente vai inverter essa ordem aqui, ó, vai ficar 1,5 sobre 1. Tá? Por quê? Porque se a razão 7 sobre x for k, a razão, da maneira como está descrito, 1 sobre 1,5 é 1 sobre k. Então, para que a gente possa ter essa igualdade entre as razões, ou seja, a proporção, nós devemos inverter a ordem de uma das grandezas, digamos assim. Portanto, invertendo essa parte aqui, nós teremos a seguinte proporção. 7 está para x, assim como 1,5 está para 1. Tá bom? Então, montamos a proporção. Agora vamos usar o quê? Regra de 3. Pois bem, repetindo, para darmos continuidade à solução, então a gente vai fazer o quê? 1,5 dividido por 1 é 1,5. Tá? Esse 1,5 aqui, para a gente escrever em forma de fração, a gente sabe que 1,5 é 15 sobre 10, que simplificando por 5 dá 3 sobre 2. Portanto, vai ficar o quê? 7 sobre x igual a 3 meios. Agora a gente vai fazer o quê? Meios pelos extremos. 3 vezes x, 3x. E 7 vezes 2, 14. Portanto, 3 está multiplicando, passa dividindo. Nós temos que x é 14 sobre 3, que nos dá um valor de 4,666, uma dízima infinita e periódica. Então, esse valor aqui é aproximadamente 4,7, tá? Então, simplifique, gabarite, alternativa, letra C. Mais uma vez, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho, de modo que você ficará por dentro de todas as soluções dessa prova. Obrigado!